Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Cris, estamos continuando a nossa jornada de episódios que a gente está gravando com convidados da South Summit, né? Exato. E convidados para a South Summit, porque para o Silva Lopes, para o Startup Life já são de casa. Já, são, né? mais do que de casa, né? Já estão aí. Olha, se bobear, tem um dos nossos convidados que vai roubar o teu lugar de co-host. Olha, talvez tenha participado mais do que eu aqui. Do que tu ultimamente. Não quero dizer nada, né? É verdade. Mas hoje a gente está com pessoas aqui, né, que representam um dos principais players do ecossistema de tecnologia e inovação aí do Brasil e vão compartilhar muito conhecimento sobre o nosso assunto hoje. Já são de casa, já participaram de diversos episódios aqui e são grandes amigos. Estavam dividindo aqui o nosso ambiente hoje aqui, aproveitando um pouco do ar-condicionado, né, que tá quente em Porto Alegre. Dividiram também o evento que a gente fez na primeira noite, né? O Conexões Debaixo d'Água. Era para ser o pôr do sol, mas São Pedro preferiu que a gente ficasse abaixo d'água, né? Mas... Então... Não, teve um pouquinho de cada. Exatamente. Mas, Cris, quem está com a gente hoje aí? Então, hoje aqui conosco está o Pedro Carneiro, né? Porque aí se tem dois Pedros. É verdade. E o Otávio para falar sobre M&A, né? Um assunto que eles entendem muito, mas a gente vai trazer um lado mais polêmico do M&A. A gente vai falar sobre os erros do M&A. Então, vamos causar aqui, encerrando a noite. Pedro, Otávio, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pela terceira vez, já estou pedindo música no Fantástico. Pode pedir uma caneca com teu nome. Para quem não me conhece, rapidinho, eu sou o Pedro Carneiro, eu sou o sócio da ACE, responsável aqui pela frente de investimentos e de novos negócios, né, a criação de novos negócios. Estou na ACE faz uns 3 anos, então já parece que fazem uns 20, né, muita coisa mudou nesse tempo. E aqui a gente está olhando para acelerar os investimentos, né? E a gente está falando de M&A. Desde que eu entrei na ACE, a gente já fez 13 M&As. Né? Teve muito exit do portfólio, teve alguns deals de M&A também que a gente está fazendo, agora com a nossa frente de advisors, que eu vou deixar o Otávio falar um pouco mais. Então a gente já viu de tudo. A gente já viu grande, pequeno, todo mundo feliz, todo mundo triste, o que dá certo, o que deixa de dar certo na hora H, por algum motivo. Então vai ser bem bacana explorar isso com vocês aí hoje. Legal. Não, legal. E diferentemente do Pedro, estou estreando aqui no podcast, então super obrigado pelo convite. Eu também sou sócio da ACE, estou tocando nossa área chamada de ACE Advisor, a nossa área de sell-side, de M&A. E como o Pedro comentou, né, a gente tá desde 2012 aí no ecossistema. Fomos um dos pioneiros aí no ecossistema de tecnologia e inovação. E ao longo desses 10 anos, a gente foi maturando muito o ecossistema. E nesses 10 anos, a gente fez 25 M&As. Foram 25 M&As que a gente fez internamente, né? Prestando serviço para os empreendedores que a gente investiu. Sim, então, dos 140 investimentos, foram 25 esses. E aí a gente entendeu ali em meados de 2021 que a gente sabia fazer alguma coisa. Sim. E aí a gente começou a estruturar essa área. Eu tô aqui na ACE há um pouco mais de... vai fazer 2 anos já. E eu entrei exatamente para estruturar essa nossa área de M&A Sell-Side. Então a gente entendeu que a gente fazia um negócio muito bem e que era possível escalar esse negócio. E a gente começou a atender também os empreendedores que não foram nossos investidos nem acelerados. Legal. Então a gente se posiciona atualmente como uma boutique de M&A voltada para startups e empresas que usam tecnologia como Enable. Então alguma empresa de serviço ali, uma consultoria de dados, e-commerce, por aí vai. Então a gente está com um leque aqui bem aberto para ajudar o empreendedor na jornada de saída e vendendo muito certo. Legal. O Pedro comentou aí que ele está na ACE há 3 anos. Nos últimos 3 anos foram 13, 15 M&As. Sim. A gente já fez o nosso primeiro em 2023, agora em janeiro. Já tem mais 2, 3 aí para sair no primeiro semestre. Então, foi uma área que cresceu bastante em pouco tempo. Legal. Por conta de todo esse track record aí que a gente construiu ao longo de 10 anos. Legal. A Ace já participou de vários episódios aqui. O Pedro Carneiro já participou com a gente. O Pedro W já participou com a gente. A Lu já participou com a gente. Daqui a pouco a gente zera o pessoal da Ace. Passando por todo o organograma. Exatamente. Mas... assim, a gente estava comentando sobre os 25 exits que a ACE fez, né? Mas a ACE ela é muito conhecida historicamente, vamos dizer assim, como gestora de fundos de investimento, já, né, como aceleradora tempo atrás, com a parte de inovação aberta, mas a parte de advisors para M&A é mais recente, né? Por mais que vocês já tenham esse track record de alguns exits que vocês fizeram, começou, acho que foi anunciado esse ano, né? O final do ano passado, né? Exatamente. Conta um pouquinho mais da onde que surgiu esse interesse da ACE, falar, opa, aqui tem um mercado legal
que tem uma carência e a gente pode atender. Não, legal. Vou começar aqui então e depois deixo o Pedro complementar. Mas acho que assim, foi muito do track record que a gente teve nesses 10 anos que a gente entendeu que existia um problema que era os empreendedores deixavam muito dinheiro na mesa quando eles faziam as negociações de M&A. E a gente sentia muita falta, os empreendedores, na verdade, de um advisor para estar ajudando ele ali naquelas negociações. Porque, pensa comigo, existe uma simetria muito grande entre quem compra e quem vende. Quem compra faz 20, 30, 40 aquisições ao longo da sua jornada. E o empreendedor, quando é um case de sucesso, ele vende 1, 2, 3 empresas. Então existia uma simetria muito grande, né? Principalmente na mesa de negociação. E a gente sentia essa dor no nosso portfólio. A gente, como o Lion bem comentou, né? A gente é um fundo de investimento, a gente investe em startups. E aí, qual que é o ciclo natural de todo fundo? A gente investe, a gente matura e a gente liquida para reciclar o nosso capital. Perfeito. E na hora de fazer a liquidação, da gente ajudar o empreendedor na saída, a gente percebia que muitos precisavam de ajuda. E a gente conseguiu ajudar o empreendedor ativamente no nosso portfólio. A gente entendeu que existia uma dor ali de deixar muito dinheiro na mesa. E a gente pensou, pô, legal, temos algo aqui, um diamante bruto que a gente começou a lapidar e a gente lançou a mercado em meados de 2021. Então a gente está atuando como uma boutique de M&A desde julho ali de 2021. Eu entrei na ACE para ajudar a estruturar essa área. Mas como tudo que a gente faz aqui na ACE, a gente primeiro gosta de criar as hipóteses, a gente gosta de validar e a gente só lança para mercado quando a gente já tem algo sólido e concreto. Então, antes da gente lançar para mercado, a gente já tinha 2 deals de M&A. A gente fez a venda da Pricefy para a Cellbet, ali no comecinho de 2022, final de 2021. E a gente recentemente fez a venda da KeyExpert para a Cadastra. E só depois dessas 2 vendas, onde a gente entendeu que a gente estava conseguindo gerar valor para o empreendedor, foi que a gente decidiu lançar para mercado. E aí, no comecinho de 2023, a gente divulgou a nossa área e a gente começou a conversar com os empreendedores mais abertamente. Mas, de fato, a gente estava muito em stealth mode, muito validando o modelo para depois lançar para mercado. Então a gente validou com os empreendedores do nosso portfólio internamente, fazendo 25 M&As. Depois a gente começou a abrir esse produto para fora, a gente fez 2 M&As e agora a gente se posicionou aí com a nova marca Ace Advisors. Legal, bacana. Um ponto, assim, foi uma dor que vocês tinham com o portfólio de vocês, porque se o empreendedor deixa muito dinheiro na mesa e vocês são investidores desse empreendedor, automaticamente vocês também deixaram dinheiro na mesa. Então acaba virando um círculo virtuoso, né? Vocês apoiam, o empreendedor ganha mais dinheiro, vocês também como investidores ganham mais dinheiro. Mas esse, Pedro, o Ace Advisors é focado só no portfólio da Ace ou é aberto para o mercado também? Ele é aberto para o mercado. Na verdade, a estrutura para dentro do portfólio fica com um time espelho e que a gente já tem feito isso de uma forma um pouco menos estruturada e olhando para dentro, né? Muito mais como advisor mesmo interno, de conselho e etc. A ideia foi justamente a gente transformar isso em um produto, em algo que a gente consiga oferecer para quem não é do nosso portfólio ou que a gente deixou de investir lá no passado porque não encaixava com a tese, ou como o Otávio falou, tem muita empresa que não necessariamente é 100% encaixada com o venture capital ou com os fundos que a gente trabalha, mas pode ser uma ótima empresa para fazer uma aquisição estratégica. Então a gente é bem mais amplo também nas teses, não precisa ser só uma empresa de software puro, pode ter serviço, como o Otávio falou, não precisa ser necessariamente só tech, pode ter alguma coisa de economia real. Então a gente consegue expandir bastante o horizonte e vem um pouco na estratégia da Ace, né, que eu até comentei quando eu vim aqui da última vez, que é não ser um investidor puro sangue. Né? Você tem algumas vantagens e desvantagens, só que a nossa cabeça sempre foi de empreender e de criar uma holding de novos negócios. Né? O Pedro W fala muito sobre o efeito JBS, né? Que você pega aquela matéria-prima e você aproveita ela de 20 mil jeitos diferentes. Né? Então, tudo que você tem lá do boi da JBS, ele serve para algum produto e não sai nada de refúgio. Sim. E é uma das coisas que a gente entendeu com o Cortex, né, sobre como é que a gente pode usar o que a gente aprendeu na aceleração e o know-how que a gente construiu para transformar isso em outros contextos. Né? E daí que nasceu o Cortex, que deu super certo e o negócio tá crescendo hoje. E é o mesmo intuito, né, a mesma visão, quando a gente criou a Future Dojo, também ali em 2020, como é que a gente pode usar o mesmo conhecimento, esse mesmo jeito de fazer as coisas, a mesma credibilidade que a gente tem em inovação, só que agora para formar pessoas. E aí a gente criou a Dojo com o Exame. E aqui é só uma releitura da mesma estratégia. Como é que a gente consegue aproveitar isso, a expertise que a gente construiu fazendo M&A e vendendo negócio, ajudando os empreendedores, mesmo fora da nossa caixinha de portfólio. E aí que nasceu o Advisor. E assim que a gente vai construindo uma holding, né, uma estrutura que se retroalimenta.
E eu acho que isso é uma vantagem muito grande em relação a gente ser um pure play, ou só uma boutique, ou só um VC, ou só uma consultoria, porque em bons negócios da consultoria eu consigo investir. Então a gente já investiu com o BTG Pactual, a gente já investiu com a BASF, com a Braskem, com a Algar Telecom e com vários outros que são nossos clientes. Então a gente não deixa passar boas oportunidades. Quem está contratando a consultoria enxerga que a gente está muito mais a sério no negócio, porque eu estou colocando efetivamente dinheiro ali junto e sendo parceiro. Para a boutique, eu consigo aproveitar muito dessa infraestrutura, e as empresas que trabalham com a gente no Advisors, eles têm todo o acesso que as empresas investidas têm. Então todos os mentores, os parceiros, aquela estrutura com os descontos que a gente tem, etc. Então as coisas elas vão se empurrando uma das outras, né? E aí por último, né? Que é o contato que a gente tem com as grandes empresas e com C-Levels, muitas vezes abre oportunidade e porta para a gente vender as empresas do Advisors. E assim o ciclo vai se fechando, né? Então a gente consegue aproveitar de vários ângulos diferentes uma mesma oportunidade. Sem dúvida. E eu gosto muito de falar também, só complementando o Pedro, né, que o M&A pra gente é um meio e não um fim. Por quê? Quando a gente olha para o mercado de M&A no geral, qual que é o objetivo final de uma boutique de M&A? É fazer o processo de ponta a ponta, fazer uma venda que seja a melhor financeiramente e estrategicamente para o empreendedor, e após o M&A, a boutique aperta a mão com o empreendedor e cada um vai para o seu lado. Aqui na Ace é diferente, porque a gente tem todo esse ecossistema que o Pedro comentou. Então, depois que a gente faz um deal com o empreendedor, a gente consegue colocar eventualmente esse empreendedor para ser um mentor da nossa base. A gente tem um fundo na Ace que se chama FIP Founders, onde a gente tem um fundo levantado só com os founders que fizeram esse com a gente, do portfólio. Então a gente pode trazer esse empreendedor que já vai estar capitalizado para retroalimentar o ecossistema e investir no sonho de outras pessoas, investir em startups. Eventualmente, esse empreendedor que fez o exit, ele vai estar passando um período de earnout, um período de lock-up ali dentro de uma grande corporação. E ele pode contratar eventualmente esse Cortex para fazer com que essa grande corporação ela se relacione melhor com as startups. Então é o ecossistema que ele vai se retroalimentando. Então o M&A é muito meio para a gente, não um fim. Então a gente quer continuar na jornada ajudando esse empreendedor a realizar o que ele tem à vontade. E no momento que ele já vai estar capitalizado, né, também. E antes de a gente seguir para o assunto do core, né, que é a gente entender os erros que tem dentro desses processos, o Otávio tinha comentado e né, a gente tem uma boutique de advisors para M&A para o sell side. Vocês pensam em trabalhar para o buy side também? Porque né, você já tem aí muitos clientes na parte de Cortex e parte de tu ter a inovação aberta também em grandes companhias é tu fazer aquisições, de agregar portfólio ou growth por aquisição. Vocês pensam nisso também? É um projeto para o futuro? Ou não, isso daqui a gente... O que vocês falam sobre esse assunto aí? Não, legal. Esse Cortex, atualmente, ela está muito com a área de CVC. Então, quando a gente fala de CVC, termina tendo a intersecção com o buy-side, né? Então, quando a gente fala de buy-side para a nossa boutique, a gente pretende fazer no futuro, mas no momento a gente está priorizando fazer o sell-side e ajudar alguns empreendedores no funding. Legal. Então, quando a gente fala de uma rodada Series A, Series B, Series C, a gente consegue ajudar eles também. Mas o nosso foco atualmente é estar do lado do empreendedor que quer fazer o early exit. Então, tá nos planos a gente fazer o buy-side no futuro. Legal. Por enquanto, a gente está focando muito do lado do empreendedor, que é onde a gente entende que existe uma maior dor, por conta dessa simetria que a gente veio comentando. Mas sim, tá nos planos. Legal. É algo que a gente vai lançando aos poucos aí, à medida que a gente for criando um track record muito maior, mas atualmente a gente está focando no empreendedor. Legal. Bom, Cris, introduzindo o assunto, faça aí a pergunta do assunto aí. Agora eu vou ficar mais de mediadora aqui, né? Porque eu vou te botar na roda também. Vamos lá. A gente viu que os nossos convidados entendem muito de M&A e o Lion aqui também é responsável, né, no escritório pela questão de M&As também, então tu também tá na roda. Vamos lá. Vai dar uma fogueira também. Então, eu quero começar perguntando para vocês quais são os principais erros que vocês veem em relação ao M&A. A gente pode ir debatendo um a um, né? Beleza. Cada um, vamos fazer assim, cada um diz um primeiro. Tá, beleza. Vamos lá. Eu deixo a oportunidade aí pros convidados. Não, acho que a gente consegue até cronologicamente, pensando num deal de M&A, tem o antes, o durante e o depois, né? Eu acho que começa aqui com o antes e que é uma coisa que as pessoas não consideram tanto, que
quando você vai levantar capital, muito parecido de quando você vai vender uma empresa, e que quando você não faz a lição de casa antes e alinha as expectativas, acho que tanto dentro de casa, com os seus outros sócios, a gente já teve negócio que a gente vendeu que tinha mais de meia dúzia de sócios, 10 sócios, 15 sócios. Que caos. E aí você precisa fazer aquela reunião de condomínio e falar, olha, quanto que cada um quer tirar e etc. Acho que isso é uma coisa importante. E a segunda coisa bem importante, além de fazer todo aquele trabalho de materiais e etc., que a gente faz aqui com o pessoal da Advisors, mas também entender e conseguir ter uma boa sensibilidade qual que é o valor real e a expectativa de mercado. Porque uma coisa que raramente vai acontecer, se você vai em um negócio, sei lá, tem um negócio que eu avalio ele em 50 milhões. 50 milhões é o que eu preciso para poder vender o negócio. Só que quando você vai fazer um estudo de mercado e olhar os múltiplos, os comparáveis, ou seja, fazer a lição de casa antes de ir para a rua, você chega numa conta de 22, por exemplo. Você pode até ir para a rua e procurar compradores com essa expectativa, só que ninguém vai chegar na sua cara e falar, você está louco, seu negócio não vale isso que ele vale só 20 e etc. Então acaba que o empreendedor ele pode perder a oportunidade de queimar cartucho, né, que é o que a gente usa de termo aqui, conversando com potenciais compradores que estariam muito interessados, se ele tivesse com a expectativa alinhada aí com o preço e as condições que tivessem dentro de mercado. Então, o principal problema é que no antes, né, e eu queria ouvir vocês, ele está procurando alguém, o comprador, ele espera que o comprador conduza o processo. Só que quando ele coloca o comprador para conduzir o processo, que é a contraparte, ele se coloca numa posição de fragilidade, porque o cara que conduz é a pessoa que dá as cartas. Perfeito. Então, esse é um problema. Assim, a gente já viu muita gente perdendo a oportunidade, ficando um ano com a empresa à venda, falando com todo mundo no mercado, falando, nossa, ninguém gostou da minha empresa. Não é porque ele foi com uma expectativa errada, mas ninguém vai ter a coragem ali de dar o corte seco e ajudar ele a alinhar a expectativa. Então, fazer isso antes de ir para a rua é super importante. E eu acho que também tem a questão do alinhamento interno entre os próprios sócios. Sim. Porque vamos pegar o exemplo aí da reunião de condomínio que o Pedro falou, né? 9 sócios. E a gente trabalha com algumas empresas que tem 7, 8, 9, 10 sócios. Pô, é um pouco mais desafiador do que você trabalhar com uma empresa que tem 1, 2, 3 sócios, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que antes de eventualmente você pensar em fazer um M&A e você seguir um processo ali que o Pedro estava comentando, eu acho que é muito importante também o alinhamento de expectativas internas. Perfeito. Então, tem sócio que ele acha que a empresa vale 50 milhões, dando um número exemplo aqui. Tem outro que, chegar uma proposta de 10, ele vende. E esse alinhamento, como é que fica, né? Sim, tem uma distância bem boa. Exato, tem uma distância longa, né? E aí, como que fica, né? Então, Sim. antes de tudo, antes de você se pensar em fazer um M&A, você tem que ter um alinhamento interno entre seus sócios. Você tem que ter um número mágico ali que todo mundo concorda que se chegar, a gente parte para fazer a venda da empresa, sabe? Sim. Então eu acho que esse alinhamento também internamente é muito importante. Porque não adianta nada a gente seguir o processo, a gente pegar as primeiras propostas, a gente passar por uma diligência quando a gente sabe que não vai dar deal. Sim. As expectativas elas não estão batendo internamente, sabe? Sim. Isso pode até gerar um certo tipo de atrito. Então, principalmente em empresas que têm muitos sócios, esse alinhamento é muito importante. E logicamente, né, sempre tem o majoritário ali, que ele pode ter um drag ou algo do tipo, mas assim, o alinhamento é muito importante até para ter uma convivência harmônica ali Sim. internamente, né? Mas eu acho que é bem importante esse ponto. E para te passar a palavra também, lá, eu acho que vai ser legal, vou trazer um tema aqui que a gente pode olhar tanto para o financeiro como para o jurídico também, que é, beleza, fizemos o alinhamento, a gente fez todo esse processo aí que o Pedro comentou, mas e quando o comprador eventualmente pede para mim algum tipo de informação, sabe? Quando começa a chegar aqueles primeiros Q&As ali, seja financeiro, seja jurídico, a startup, para um processo de M&A, ela tem que ter um mínimo ali de uma governança. Ela tem que ter, no mínimo, de algumas informações estruturadas, principalmente da contabilidade, que a gente sabe que numa diligência podem se até levar em consideração os demonstrativos gerenciais, mas que vão ser analisados são os contábeis. Então, a gente já conversou com alguns empreendedores, por exemplo, que não tinha nem contabilidade direito, sabe? Como que a gente vai fazer o processo de M&A dessa empresa? Como que, eventualmente, a gente vai extrair os KPIs? Como que a gente vai contar a história dessa empresa se a base, se a fundação não está arrumada, sabe? Sim. Então, logicamente, que aqui em Advise a gente faz todo um trabalho de aceleração e arrumação da casa, da startup, mas tem vezes que fica inviável para a gente, porque o mínimo de governança não existe. Sim. E isso se atrela um pouco também com o jurídico, né, Lion? E aí seria bacana um pouco de escutar também. Acho que assim, de erros eu gostei dessa divisão que vocês proporam de, né, antes, durante e pós, e eu acho que é bem isso mesmo, a gente consegue ter esses marcos temporais bem definidos.
E essa parte de alinhamento, né, começando pelo alinhamento e depois chegando no ponto levantado pelo Otávio, isso é interessante, né, porque a gente já teve casos aqui dentro do escritório, assim, onde a gente teve um dos sócios, né, que não concordava com o preço da avaliação e capitalizou isso. Daí, se tu não tem uma estrutura governança, assim, por mais que a gente fale, o drag ele existe para não ser executado, mas ele existe para ser negociado, né? Tu pode negociar, cara, sabe que se a gente precisar executar, a gente executa, então quem sabe vamos participar, né, conjuntamente nesse alinhamento. E a gente já teve casos assim, cara, de fase pré-negocial, onde um dos sócios não tinha... Cara, eu não concordo com esse preço, mas assim, era um sócio minoritário, todos os demais sócios estavam concordando, não tinha estrutura de governança suficiente para conseguir ter um leverage de negociação do cara falando, não, vem participar, e acabaram que os demais sócios, para não perder o deal, tiraram o dinheiro do bolso para cobrir a oferta que o minoritário tinha, né? Então eu falo assim, se tem incentivo econômico, sempre vai ser executado. Esse é o principal erro que as pessoas no processo de M&A não consideram. Se existe uma possibilidade de algum dos players exercer esse benefício econômico, ele vai ser exercido na operação de M&A. Isso eu não estou falando nem que é uma questão de má fé ou oportunismo. Não, cara, é negócio, no final das contas, né? Se o cara tem essa capacidade, por que eu não vou utilizar? Se eu posso ser melhor rentabilizado nessa tipo de operação. Então, eu acho que essa questão de alinhamento ele é muito importante, tanto o alinhamento entre os sócios de forma... vamos dizer assim, não judicial, um alinhamento negocial, mas esse alinhamento ele também tem que ser previsto dentro das estruturas de governança, justamente para esse momento que, se existe um desalinhamento, a estrutura de governança vai forçar o alinhamento. Acho que essa é a questão que a governança faz, né? Ela força o alinhamento para situações como essa. Para a parte de erro pré, eu concordo, né? Quando a gente vai falando em governança, a gente já teve casos dentro do escritório também que o deal ele não foi para frente nessa fase pré, justamente porque a governança, e daí nesse momento a gente representando bastante o buy side, onde a gente ia fazer a análise da empresa target, e a gente identificava essa falta de governança básica, que mesmo a correção naquele momento não garantia o passivo que ficou para trás. Então, assim, eu brinco que, cara, tudo a gente consegue ajustar, mas não significa que o ajustar apaga o que já aconteceu de histórico. Tu consegue frear o que tu tem de problema hoje e prevenir que isso se repita no futuro. Mas o que ficou pro passado, isso é um legado, e eu brinco, né? Quando a gente vai vender empresa, se tu toma alguma decisão anterior, essa decisão ela vai ser cobrada em algum momento. O último momento é um processo de M&A. Tu tem fases de cobrança anteriores em processos de rodada de captação, que os investidores vão analisar, vão ver os riscos, vão quantificar isso, vão valorar. E no M&A é o último momento que o cara vai valorar o que ele deve valorar. Por quê? Porque tem benefício econômico, né? Tem questões envolvidas nisso daí. Então a gente já teve vários casos de representando o buy side, onde não tinha estrutura de governança mínima, onde o produto era legal, tinha cases legais, mas o risco da falta de governança anterior ficou tão alto que comprometia o resultado do próprio produto interessante. E daí quando a gente apresenta isso, bom, vocês conhecem muito bem o formato que a gente apresenta, quando a gente apresenta isso pro buy side, ele analisa, verifica juntamente com a target e identifica que, cara, é isso aqui mesmo, esse é o risco que eu tenho e tá fora da minha curva de apetite de risco, o cara vai voltar. E não é questão de tipo assim, uma falta de uma má fé na execução da empresa ou algo mais escuso. Não, cara, é questões básicas de governança muitas vezes, assim, tu ter uma contabilidade muito bem alinhada, tu ter uma estrutura financeira alinhada com o teu modelo de negócio, tu ter uma questão de governança básica entre teus sócios ali, um programa de stock option organizadinho. Eu e o Pedro, a gente já cansamos de falar sobre isso também. Então, assim, cara, eu brinco, né? Acaba os erros no M&A é a soma de vários erros de empreender.
que tu paga no momento do M&A. Então, mas eu gostei disso. Acho que no pré eu concordo com vocês. É alinhamento e estrutura de governança básica, que esses são é a porta de entrada, né? Se tu não passa por isso, tu não continua a negociação, né? Evoluindo ali pro durante, né? Eu só queria fazer uma consideração. Claro, a gente está falando aqui do pré, né? Dessa função, das papeladas, da questão contábil, da questão jurídica, que a gente gravou um podcast com o Pedro W. É verdade. Sobre due diligence. Então, tá no podcast da ACE. A gente vai botar aqui. Growthaholics, exato. Isso, a gente vai colocar aqui na legenda para o pessoal. Que lá a gente fala várias dicas de problemas de due diligence, então alinha bastante com isso. Quem está ouvindo e foi no nosso evento em conjunto aqui no Conexões ao Pôr do Sol /chuva, recebeu primeiro esse episódio. É verdade, exatamente, é verdade. Então já até ouviu, já. É verdade. Acho que, não vamos falar de erros de due diligence, que acho que a gente já tem esse episódio inteiro para falar sobre isso. Já tá no link. Já tá, mas eu acho que o durante ali, né, cara, um erro que eu vejo bem comum do durante é menosprezar, por assim dizer, a complexidade que uma operação de M&A tem e não quantificar isso dentro do tempo, né? Daí a gente vem um alinhamento de expectativas, né? Cara, o processo de M&A, eu falo, se tem algo que tem que ser muito burocrático, e eu falo burocrático não pelo lado ruim da palavra, mas cara, tem que seguir os ritos com calma, tranquilidade. Metódico. E ser metódico é uma operação de M&A. Porque eu brinco muito com o meu time interno, né? Eu lidero a parte de M&A aqui dentro do escritório. E eu falo, pessoal, para nós é mais um M&A. Pro cara, é a mudança de vida dele. Né? O cara muitas vezes viveu a vida inteira para aquilo. Ou é um cara que é muito jovem e vai ter um M&A que vai mudar o resto da vida do cara, vai mudar gerações da família do cara. Então, a gente tem que ser muito metódico, a gente tem que analisar isso e, obviamente, isso leva uma quantidade de tempo e muitas vezes, se tu não tem muito bem alinhado com todos os players, né, ali, tanto a empresa target que vai ser vendida, quanto o comprador, quanto os outros stakeholders, começa a trazer aquele ruído e, o cara tá atrasando porque ele, né, tá esfriando o negócio e tudo mais. Eu acho que dos problemas iniciais que eu vejo é isso. Tanto que a gente gosta de fazer, eu gosto de fazer, quando a gente passa pela fase de due diligence, passa por toda essa fase inicial e a gente vai sentar com o cara e vai fazer, agora a gente vai pra papelada, a primeira coisa que eu faço quando eu lidero um processo é, cara, vamos sentar aqui e esse é o cronograma de execução. É isso, a gente vai começar aqui, a gente vai passar por essas etapas, cada etapa tem esse prazo de execução e a gente vai demorar tanto tempo para executar. Esse tanto tempo, dependendo do deal, pode ser 30, pode ser 60, pode ser 90, mas todo mundo está bem alinhado. Eu vejo que um dos principais erros é tu não sentar nesse primeiro momento e fazer esse alinhamento de expectativa de tempo, né? Como que vocês enxergam aí outros erros no durante também? Não, eu concordo super, assim, tem uma frase que eu acho que é muito bacana, que é devagar que a gente tá com pressa. Exatamente. Porque eu sou engenheiro civil, né? Então eu penso que a construção de um documento dessa monta, assim, principalmente quando os deals deles são um pouco mais avançados, a gente já fez deal de M&A que o contrato tinha quase 300 páginas. Porque você precisa ser muito exaustivo mesmo nas coisas, né? E é muito parecido com a obra. Vamos construir um prédio. Ok, você vai construindo um negócio de baixo para cima, só que quando você erra alguma coisa no meio do caminho, você precisa desfazer coisas que você já fez. Porque tá tudo muito interconectado em um documento complexo assim, né? Então vale mais a pena você ir fazendo com calma e principalmente o founder tem que ter tranquilidade do que aquilo que está sendo colocado ali. Porque uma coisa que a gente já viu muito é chegar ali no meio do caminho e falar, não, mas isso aqui eu não estou confortável mais, isso aqui eu não entendi direito. Sim. E aí isso acaba fazendo um retrabalho, porque isso está vinculado em vários outros momentos, em vários outros cálculos que podem mexer no valuation ou nos dispêndios e tal. Então nesse caso vamos com calma para a gente andar mais rápido, né? E assim, o que você comentou, eu concordo muito que o empreendedor, ele subestima o trabalho, porque quando o negócio começa a chegar nos momentos finais, isso vira praticamente um full-time job. Quando a gente fala do CEO, de um COO, quem está tocando o negócio,
ele precisa começar a se dividir. Tá bom, o que eu faço? Sim. Eu toco a empresa para ela viver, eu toco a empresa para ela ser vendida, né? Sim. E é um dos poucos trabalhos que ele não consegue delegar, E né? assim, Que ele não consegue passar para frente. Tem um caráter humano de ansiedade que é natural, né? O cara vai, pô, tá chegando, eu quero que isso se resolva rápido. E muitas vezes o cara... Isso é algo que eu acho importante os advisors fazer. E quando eu falo advisor, eu me coloco dentro do papel também, porque quando a gente faz um processo de M&A, eu falo pro meu time, né? Cara, quando a gente está trabalhando com M&A, a gente está sendo muito mais do que advogado do cara. A gente está advogando pro cara, mas a gente também está servindo como um assessor e falar, cara, segura. Não te afoba. E o psicólogo também. É psicólogo. Tem um fator emocional ali. Tem um fator emocional, porque a gente fica mais afastado dessa ansiedade que o cara tem, né? Isso, e é normal, né, cara? Qualquer um ficaria ansioso numa situação como essa, né? Perfeito. E só antes de falar um erro que eu acho muito comum e resumindo um pouco do que vocês dois comentaram, eu acho que aqui no podcast tem muitos ouvintes que conhecem muito sobre M&A e alguns que estão começando a conhecer. Perfeito. E alguns termos técnicos ali que a gente fala termina não ficando muito claro. Mas uma analogia que eu gosto muito de fazer e que qualquer pessoa vai entender é o seguinte: o M&A, ele é similar a um encontro, a um primeiro date ali. Geralmente, e aí eu não sei se isso acontece na vida real, mas às vezes a pessoa no primeiro encontro não pede a outra em casamento, né? Você vai ali de pouquinho em pouquinho, tem Até, alguns se bem meses. que tem série Netflix e é assim. Tem série Netflix que em um mês você pede em casamento. Casando, né? Mas quando a gente olha pra realidade, não é o mais comum de Sim. acontecer. E o M&A é igual, pessoal. A gente Sim. vai ali para o casamento, tem o primeiro date, tem o segundo date, você vai conhecendo o vício, vai conhecendo as manias da outra pessoa que você tá se juntando, tem que colocar na balança ali, pô, quais são os prós e os contras de eu estar compartilhando minha vida com essa pessoa. E o processo de M&A é igual. Você Perfeito. faz o primeiro encontro, você faz o segundo, você entende a cultura do outro lado, você entende como que funcionam as coisas, quais são os tipos de sinergia operacional, financeira, estratégica. Você se vê dentro dessa empresa nos próximos 3, 4, 5 anos. Sim. Então, não dá para pular etapa. Sim. Infelizmente não dá. A gente já fez deal aqui na Ace que foi muito rápido. Mas o que aconteceu, né? Já existia um namoro prévio. A gente o potencial comprador e quem vendeu já existia um relacionamento comercial, já eram parceiros de negócio. E aí termina que o M&A facilita, né? Porque já Sim. existia uma conexão Sim. entre quem estava comprando e quem estava vendendo. Mas pensa num processo ativo, onde a gente está ali abordando os potenciais compradores do zero. A gente começa ali abordando com teaser, assina NDA, abre o nome da empresa, faz o management presentation e por aí vai. É um namoro, sabe? É Claro. etapa por etapa, não dá pra gente pular. Então, é bem importante essa questão do cronograma, principalmente quando a gente chega nos finalmente ali. Sim. Mas é importante também um cronograma quando a gente tá conhecendo Perfeito. o potencial comprador. Perfeito. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar que é um erro muito comum, na verdade não é um erro, tá? É uma coisa que às vezes impacta muito o psicológico do empreendedor, que é o empreendedor, ele acha que é um processo fácil, e não é. Não o processo é, de M&A é sim. complexo, é difícil, é lento. Sim. O processo de M&A de ponta a ponta, né, dura de 9 a 15 meses. A média que a gente faz lá na Ace fica em 10, 11 meses, desde que a gente assina um contrato até fazer todo o processo. Todo o processo. Isso. Quando eu E falo aí- todo o processo, é Isso. arrumação. E se a empresa não tá com tudo alinhado ali no... Pode no- demorar mais né? ainda. Demora Demora muito mais mais. Então, ainda, pô, né? existe um tempo de preparação antes de você começar os primeiros contatos com o potencial Perfeito. comprador. E às vezes, e quem faz tudo isso é o advisor, né? Então Sim. a gente faz o Sim. processo de ponta a ponta ali, apoiando o empreendedor. E a gente conhece muitos empreendedores que fez do M&A sem estar com um apoio financeiro, do advisor financeiro, né? O jurídico, Sim. se o empreendedor não for um advogado, com certeza ele tem É, que ter. muito difícil. mas- E mesmo advogado, porque é uma questão muito específica. É uma questão né? muito específica, exatamente. Mas mesmo assim, eu já vi muitos empreendedores que ele conseguiu fazer o êxito sozinho, sem o apoio de um advisor, mas eu fui conversar com esses empreendedores e eu perguntei, vocês se arrependem? Sim. E os caras, eu pensaria 2 vezes antes de tomar a mesma decisão. Por quê? Empreendedor ele tem que focar na empresa. Empreendedor Sim. ele tem que estar focando na performance da empresa, na gestão da empresa, fazendo a empresa crescer. A pior coisa que pode acontecer é o empreendedor se engajar muito no processo e no meio das conversas, quando está esquentando com o potencial comprador, a performance da empresa começar a cair. Começa a ganhar. Ele começa a destruir muito valor. E ele tá olhando tanto para a operação, tocar um negócio, todo mundo Sim. sabe que é muito difícil. Imagina tocar um negócio em paralelo com um M&A. E o M&A ele toma muito tempo. Sim. Então quando o empreendedor faz esse processo sem um advisor, ele termina saindo ali do processo com algumas úlceras no estômago, Sim. porque Ah, é sim. complicado, é muito difícil. E muitas vezes falta expertise também, como a gente estava comentando
custando ali no começo. Sim. A maior dor dos empreendedores é deixar dinheiro na mesa. Sim. Então, ter um advisor do lado do empreendedor, ele consegue blindar muito o empreendedor de todo o processo. Seja o operacional, seja o estratégico e seja o psicológico, que é um dos principais fatores ali que vai impactar o empreendedor. Imagina que você tem um negócio ali que muitas das vezes é sua única fonte de renda. Você está vendendo esse negócio, você pode estar vendendo para um concorrente. Imagina dar errado, o quanto de exposição você tem. Então é um processo que, se você não está muito bem assessorado, pode te expor muito ao mercado e pode te deixar com algumas úlceras aí no estômago, sabe? Então Existe um momento certo para Cris, começar? só deixa eu fazer uma conexão aqui, porque o Otávio trouxe 2 pontos que eu acho bacana, senão a gente vai perder a oportunidade aqui. Acho que da fala tanto do Pedro Otávio, a gente consegue fazer 2 conexões de erros aqui, que, né, oriundos disso. Um dos erros que eu vejo que é oriundo é o empreendedor não entender que, por mais que ele tenha advisors, ele que vai conduzir o deal. Então a gente vê muito empreendedor que, cara, eu tenho advisor, ele que vai... Eles que vão resolver pra mim. Eles que vão Só resolver vão mandar pra o mim. checão. Eu vou ficar esperando aqui quando eles me avisar, ó, caiu o Pix aí. Não é assim que é uma funciona. construção. O cara, assim, por mais que a gente tenha todos os advisors, né? Tu tem lá a Ace, tem o Silva Lopes, tem mais contabilidade, todo mundo perfeito e trabalhando super firme. Cara, é tu que vai conduzir isso daqui. A gente tá ali para assessorar, a gente tá ali para te orientar. Mas as tomadas de decisão, a liderança, a cadência, tu tem que estar puxando isso. Eu brinco, tem que estar lá, sabe, aquelas remadas que fica o cara só dando ritmo, batendo tambor para dar cadência. Né, geralmente o CEO que faz isso, um dos founders que vai tomar essa atitude. Eu acho que esse é um ponto bem importante sobre a questão do erro, né? Outro erro que eu vejo que é comum também os founders ter, né, nessa operação de M&A é entender que essa fase, né, de aproximação com os potenciais compradores, porque geralmente quando tu vai para o mercado, tu não está conversando somente com um cara, tu vai conversando com com outros potenciais compradores, mas nessa fase de aproximação, tu tem que tomar muito cuidado no sentido de, cara, eu tenho que saber qual é o momento adequado de eu abrir mão dos outros potenciais compradores. Exato. Porque a gente vai chegar em momento que o comprador fala, daqui em diante eu quero pelo menos uma exclusividade de negociação, e daí eu vejo muito empreendedor que fala assim, não, mas eu quero mais um tempo, e no final aquele potencial comprador pode fala esfriar, assim, ele pode esfriar e sair. Então, acho que um outro ponto que eu identifiquei na fala do Otávio é assim, tu falou assim, daí a performance cai, tem tudo isso, para mim o que é o maior erro no processo de M&A, sem dúvida nenhuma, é vender na hora errada. O empreendedor, ele tem aquela mania de falar assim, cara, eu vou fazer a venda quando a minha empresa tiver grande o suficiente, mas muitas vezes o comprador, ele não busca uma empresa que está estagnada no alto, ele busca uma empresa que está apontando para cima, né? Então, e daí o advisor, que é o cara que vai entender muito bem, cara, esse é o momento, não é o momento, às vezes... Era justamente essa minha pergunta, se existe um momento ideal, quando que se identifica assim, tá, agora a gente vai em busca de um M&A. Isso aí, perfeito. Eu vou... A visão que eu sempre tenho, cara, isso é um ponto importante, né? M&A, pessoal, diferente de Venture Capital, que a gente tem análises não fundamentalistas, mas agora também já está dando uma mudada boa, mas M&A é baseado principalmente em economics, em análise fundamentalista, em performance econômica da empresa que está sendo adquirida. Então, assim, o principal ativo que tu tem é tu mostrar indicadores positivos, indicadores que estão em crescimento. Então, para mim, essa é a etapa perfeita. Cara, tu já atingiu, tu tem um market share interessante dentro do teu produto ou serviço. A tua performance está apontando para cima e tu já não tem mais aquele... daí vem uma questão mais pessoal, né? Mas tu não tem mais aquele ambição individual de continuar tendo energia para montar esses indicadores para cima. Esse, para mim, é o momento de vender. Porque senão os teus indicadores começam a estabilizar ou começam a apontar para baixo, e daí se tu for vender nisso, cara, nesse momento já é um erro de fazer uma venda nisso. Né? Muitas vezes, cara... Vamos se engajar mais um pouquinho aí, mais uns 6 meses, que daí a gente volta a apontar para cima, talvez seja o momento ideal, né? Eu gosto desse
comparação que o Otávio fez ali do primeiro date e do acompanhamento como algo mais emocional, né? E eu tenho certeza que o Otávio ele vai falar bastante sobre a parte mais prática e lógica do negócio. Então vou tentar tomar o outro lado aqui. E quando você falou do advisor ser a pessoa que dá a cadência, pra mim é aquelas organizadoras de casamento, assim. Vai estar tudo ali no jeito, vai estar tudo pensado, organizado, mas no dia lá é você que tem que falar assim, cara. Você tem que escolher a pessoa e no fim das contas é isso, né? Não, e no fim das contas é você também que decide o que vai ter. Sim, né? exato. Aquelas... E o processo decisório só já é bem, né, overwhelming, assim, é muita coisa. Mas eu acho que essa comparação ela segue no momento certo de se fazer o M&A. Por quê? De novo, né? A mesma coisa. Quando o empreendedor ele tá com um negócio, vai fazer 5 anos, ou uma década, ou um negócio da vida dele, etc. Uma coisa que... É por isso que a decisão fica tão complicada, que o aspecto emocional ele começa a entrar muito no meio do caminho. Então é a mesma coisa que falar, qual que é a época certa para você se casar? Sim. Bom, caso eu compre uma bicicleta. É aquilo, né? Eu consigo te mostrar dados e fatos de quais são as frequências que as pessoas se casam, quais são as idades, quais são as regiões que isso muda, quantos casamentos terminam em divórcio, etc. Mas isso não responde à tua pergunta. Exato. Quando eu deveria me casar? Exato. E aí é um negócio que está muito conectado com o teu sonho futuro e o que você imagina para aquele teu filho que é a empresa, né? Porque isso está muito ligado. Tem muito empreendedor que a gente olha e que a gente acha uma boa oportunidade, uma oportunidade de maximizar o retorno financeiro dele e tal, mas ele olha e fala, mas para ele não. Ele vai destratar meu negócio. Sim. Ele não vai fazer o que eu faria, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e por isso que tem um negócio meio psicólogo e etc. Porque a gente precisa ajudar não só a fazer toda a parte lógica e matemática para maximizar o upside dele, porque no fim das contas, né, 95% da nossa receita é variável, então se a gente não fizer isso também, o negócio nosso não prospera. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa começar a ler alguns sinais não ditos pelo empreendedor e conseguir capturar um pouco da essência e do sonho dele para que a gente consiga achar a pessoa certa e a gente consiga ajudar ele a se decidir, talvez até em relação a o que é melhor para o meu bolso e o que é melhor para o meu coração. E assim, 80% das vezes é o coração que leva. Porque é igual ao casamento. Você considera, nossa, a parte financeira e os planos e a vida profissional e tal. Sim, mas quando você vai dizer o sim, não é isso que está na tua cabeça, sabe? Sim. Então por isso que eu gosto muito dessa comparação. Sim, perfeito. E assim, eu vou ser um pouco mais polêmico aqui, tá? Eu não acho que existe um momento perfeito. Não existe. Não existe um momento perfeito. Existem... Logicamente, né? Existe um momento não perfeito, que é o que o Lion comentou. Pô, a empresa tá ali perdendo 50% da receita ano, year over year, né? Ano todo ano e, cara, não é o melhor momento, né? A gente tem que ter um pouco de noção aqui também de que existe alguém do outro lado que tá comprando todo um risco. E se não for algo que vai agregar muito, eventualmente um produto que vai agregar muito, o potencial comprador ele não vai avançar nesse tipo de aquisição, né? Sim. Mas assim, não existe um momento perfeito, porém, existem algumas indicações do momento que pode ser o momento perfeito. Sim. Então, por exemplo, quando o empreendedor ele opta por fazer o processo de M&A, ele pode estar olhando para o custo de oportunidade. Pô, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro fazendo outra coisa do que estar empreendendo nesse setor, por exemplo. Existe... Cara, eu bati uma limite aqui. Eu não consigo mais ganhar meu mercado. Eu preciso me plugar dentro de um player maior. Eu preciso me plugar dentro de um player estratégico para eu conseguir alavancar meu resultado. Então, esse pode ser um dos motivos. Briga societária pode ser um dos motivos também. Eu não aguento mais olhar para a cara do meu sócio, por exemplo. Vamos vender essa empresa aqui, cada um vai para o seu caminho, sabe? Sim. E existem várias motivações, tá, pessoal? E existe também a motivação simples e única de estou cansado e quero me aposentar. Sim. Pode ser uma motivação do empreendedor também. Então, assim, não existe um momento perfeito. Eu acho que existem cenários e indicações de que você pode colocar na balança e fazer o trade-off aqui e entender, pô, eu agora vou pro M&A ou eu vou dar uma segurada ainda, né? E eu gosto muito de falar também que esse tipo de decisão acontece muito quando você vai fazer um processo ativo, né? Que é você contratar eventualmente um advisor, você vai ir a mercado, você vai abordar potenciais compradores. Mas existe também o processo reativo do M&A, que é, estou tocando meu negócio e surge lindamente e surge alguém batendo na minha porta. Sim. E, logicamente, eu posso ou só conversar com esse potencial comprador e fazer o deal com ele, que acontece bastante, tá? Ou eu posso, eventualmente, a partir dessa abordagem, ir ao mercado.
Mas quando acontece o processo reativo, o empreendedor tem que ter em mente que o cavalo está passando selado e ele tem que entender se ele vai montar ou não. Sim. Então, às vezes, você nem está esperando por esse tipo de abordagem e ela aparece na sua porta. Então, assim, como o Pedro comentou, tem vários dados ali, tudo que podem comprovar alguma coisa, mas no fim do dia são indicações e motivações também que você tem que colocar na balança para entender se você vai montar no cavalo ou se você vai deixar ele passar. Sim. E esse cavalo pode nunca mais voltar também, né? Sabe que tem uma questão interessante que... Eu concordo contigo, acho que não existe o momento perfeito, tanto que a gente tem formas de tentar corrigir esse momento perfeito, porque, assim, o empreendedor ele sempre tem esse pensamento, pô, mas por que eu vou vender o meu negócio se ele está apontando o crescimento, né? E por que eu vou vender hoje que se eu esperar mais um ano eu vou ganhar mais dinheiro? E só que daí no outro ano, se o seu negócio está apontando para cima, ele vai sempre ter essa tendência. Mesma cabeça. Exatamente. E daí, bom, a gente tem formatos de tentar corrigir essa distorção. Eu falo, né, que é a continuidade e aceleração de crescimento, né? Como que tu rentabiliza isso? E eu vejo que é um dos principais erros no meu ponto de vista, já dei essa dica algumas vezes, repito direto, é negociação da cláusula de earn-out, né? Uhum. E daí o advisor ele tem muita força para conseguir apoiar, porque assim, muito se fala sobre earn-out, né? Para quem não conhece, é uma bonificação sobre a venda e ela tem o intuito de, para aquele eventual executivo que continuar dentro da companhia, ter incentivo para continuar mantendo esse crescimento que está previsto, assim, né? Ou até acelerar mais o crescimento, mas é uma bonificação pós-venda, assim, né? De acordo com o atingimento de algumas métricas da companhia. Mas poucos sabem como fazer essa negociação, né? Poucos entendem quais são as métricas que tem que ser utilizado. Muito me perguntam assim, Lion, qual que é a fórmula que eu preciso usar de earn-out? Muitos acreditam que existe uma fórmula básica, que o que funcionou pro outro founder que ele conversou, ele precisa aplicar nele. E essa é um dos maiores, para mim, assim, de contratualmente falando, porque quando a gente fala assim, explicando pra galera, quando a gente fala em M&A, a gente tem basicamente dois formatos de remuneração, né? A gente tem a parcela de fechamento, que é a grana à vista que o cara recebe. Essa parcela de fechamento ela pode ser totalmente feita em cash, em grana, ou ela pode ser feita em cash e também em outras ações via compensação. Tô sendo comprado pela, sei lá, não vou falar. Empresa XY. Vou ser comprado pelo Silva Lopes. Tá? Vou ser comprado pelo Silva Lopes. E, eu vou comprar isso. Tô cheio da grana, vou comprar isso. Eu falo assim, toma aqui tanto em dinheiro e tanto em shares da Silva Lopes. E existe essa segunda parcela, que é o earn-out, que é justamente por essa bonificação. E daí, pessoal, no meu ponto de vista, quero ver se vocês concordam quando vocês analisam também. Deixa eu ver se eu entendi, fazendo uma analogia ao futebol. Seria como quando um time vende um jogador e daí, na próxima venda dele, o primeiro time recebe um percentual. Isso, exatamente. Perfeito. Ou, né, se, por exemplo, eu vendi o jogador e se ele ganhar um título no teu time, tu me paga mais uma bonificação também. Mais ou menos isso. Mas eu vejo que assim, uma das grandes dificuldades e erros é entender qual é o índice que indica crescimento, para tu fazer a conta do earn-out, né? Muitos perguntam, qual é o múltiplo? Cara, eu já vou responder, não sei, cara. Eu não sei, quem tem que me responder é os participantes ali, que é o vendedor e o comprador. Vocês têm que chegar num acordo do que faz sentido para vocês, sabe? Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho um erro que para mim esse não tem, independentemente de que forma que vocês vão usar, qual o múltiplo, mas é basear earn-out em EBITDA. Exato. Sim. Por mais que a gente faça a venda baseado em EBITDA, que é um dos índices mais utilizados assim, para operações de M&A, mas quando tu faz a venda, tu não tem mais controle sobre os custos, né? E daí, se tu não tem controle sobre o custo, quem entende básico de EBITDA sabe que na linha ali o custo ele vai esmagar o teu EBITDA, né? O teu resultado EBITDA, né? Então, a partir do momento que tu vende, tu não tem mais controle sobre os custos, e se o comprador quiser falar assim, não, eu vou... E não é nem por questão de má fé, ou... É assim, cara, eu vou investir mais grana para continuar crescendo mais do que a gente estava prevendo.
Se tu investe mais, isso é custo, se é custo, esmaga a tua margem EBITDA. Então, cara, esse é um erro que eu já vi alguns empreendedores cometendo, que já veio para mercado, já, né? Tem vários cases de mercado que os caras chiaram depois, que é entender que o mesmo múltiplo que tu usa para avaliar a tua empresa agora é o múltiplo que tu tem que usar para avaliar o teu earnout, né? Esse é um erro, cara, básico. Não usem EBITDA para fazer a tua cálculo de earnout. O correto é vocês utilizarem um índice que demonstre o crescimento. Daí pode ser receita, pode ser, sei lá. Daí cada deal tem um negócio diferente. Né? Tem um desafio aí que eu acho que engloba esses dois que você comentou, que é a dificuldade para o vendedor, né, para o empreendedor, pensar como o comprador. Sim. Né? É muito difícil de entrar na cabeça e no jeito de pensar de uma empresa grande que vai comprar o teu negócio. E onde que isso afeta nesses dois pontos que você comentou? Quando o negócio está indo bem, eu não quero vender. Uhum. E é justamente porque ele está indo bem que a valorização dele para quem quer comprar é melhor. Sim. Não existe aquele mundo ideal em que eu vou bombar, quando começar e dar errado eu vendo. Uhum. Porque assim, não tem bobo mais no futebol, né? Então chega uma hora que o cara vê que o negócio parou de performar ou que ele consegue inferir isso lá na frente e ele vai precificar igual. Então, o que torna o negócio atrativo para você continuar é o que torna o negócio atrativo para alguém trazer ele de você. Então, muita pouca arbitragem ali e a dificuldade do empreendedor de se colocar no lugar do comprador, né? Sim. E eu acho que isso também entra numa outra coisa sobre a cláusula de earnout, que é muito difícil os dois lados entrarem em uma concordância sobre como mensurar o impacto de uma futura integração. Isso, é muito difícil então, mesmo, cara. Vocês estão aqui comprando a Ace, né? Como é que a Ace vai ajudar o negócio de vocês no core business, no que a gente está fazendo hoje no dia a dia? E como é que a gente consegue montar uma mecânica e uma regra para poder avaliar isso? Tem muitas vezes que o earnout ele é muito mal negociado porque tanto o comprador não consegue entender a fundo a minúcia de negócio da adquirida, mas principalmente o empreendedor ele só consegue olhar a bolha dele. Sim. Então ele precisa começar a pensar, e eu acho que essa é uma parte muito difícil, mas que a gente está acostumado a fazer, ele tem que começar a pensar como o CEO da grande corp. Então você está sendo comprado pela Silva Lopes, caramba, eu preciso entender como o Lion pensa, qual é a estratégia macro, qual que é a estrutura de finanças e etc. E isso é uma outra coisa que eu acho que, como a gente estava falando no começo, o nosso flywheel ajuda. Porque quando a gente vai vender uma empresa para o Itaú, por exemplo, a gente tem contato direto com o pessoal lá e com o C-Level. E a gente ajudou a construir a estratégia de inovação desses caras. Sim. Então, esse tipo de conseguir ir para a superfície ajuda o empreendedor a calcular um earnout que vai ser realmente justo e positivo para os dois. Porque conseguir decifrar esse encaixe é uma coisa que é muito difícil. Tem casos que você só descobre anos depois, né? Mas como que essa empresa encaixa e ajuda na empresa, né, que é a compradora? Eu acho que isso é um exercício que claro, né, é pedir demais pro founder fazer mais isso durante o processo, só que é uma causa raiz que eu vejo, assim, o cara continua olhando ainda muito para dentro e toda a negociação é isso, quanto mais empatia, mais você conseguir enxergar o outro lado, mais você conseguir se colocar na cadeira do comprador, mais você consegue montar argumentos e estruturas que vão beneficiar todo mundo, né? Perfeito. E assim, o melhor deal, né, que é o deal perfeito, é o deal possível. Sim. Toda vez que a gente chega no deal possível, ele sai. Sim. O único motivo que ele não sai é porque ele é impossível para um dos lados. Sim. Pode ter todo aquele range e tal. Mas uma coisa que a gente viu quando chega no mínimo possível para cada um dos lados, acontece. Sim. Então só tem um deal perfeito. É o deal que acontece. Sabe e acabou. que a gente tem uma área do direito chamada análise econômica do direito, que é a parte que a gente usa muito, que é muito utilizado para processo de M&A, que a gente chama de lente de negociação, né? Então, imagina, né, XY assim dentro do gráfico, né? E todos vão tentar maximizar ao máximo a sua rentabilidade, né? Só que cada player é um desses eixos, né? Um é o eixo X, um é o eixo Y. E se tu analisar qual que é a máxima de rentabilidade, né? O eixo de baixo vai ser para cima, o eixo de cima ele vai fazer o inverso, né? Só que quando tu tem essa intersecção entre esses dois figuras convexas, né? Como que eu vou convexo agora? Depende de que lado você está olhando.
Acho que é côncava, na verdade. Mas ela vai formar uma lente de negociação, né? Se esse sobe para cá, esse daqui vai subir inverso, ele vai criar uma lente de negociação. E a gente sempre fala, o deal vai sair se os pontos que você busca é dentro dessa lente de negociação. E daí a gente consegue identificar, isso, cara, vai para uma doideira matemática que eu gosto, assim. Mas a gente consegue identificar qual é a probabilidade do deal acontecer. Quando quem trabalha com probabilidade, eu não sou matemático, tá? Mas a gente trabalha quando trabalha com probabilidade, tu tem 2 tipos de probabilidade. Que tu faz a probabilidade por razão, né? Qual é o número possível de coisas que podem acontecer, né? E daí tu faz uma razão entre elas e tu chega a uma probabilidade, né? Tem a gente tem 4 alternativas de fechar o deal e uma alternativa é a melhor para todo mundo, a gente tem 25% desse deal acontecer. Só que quando a gente trabalha sem ter a probabilidade aritmética nesse sentido, né, por razão, a gente tende sempre ao infinito. Só que, olha que interessante, né? Quando a gente faz essa análise, a gente faz aqui dentro do escritório muito pro buy side, de ver assim, cara, será que vai fechar de acordo com as premissas que o cara trouxe ou não? Toda figura convexa nessa fase, ela é nada mais do que um recorte de um círculo, né? E daí, dentro desse círculo, a gente consegue analisar qual que é o diâmetro que esse círculo teria, e a gente consegue identificar ali qual que seria a área total de os 2 círculos e a área total desses círculos. E daí a gente independe de saber qual é o tamanho do círculo ou não, mas a gente consegue entender que a área dessa construção traz uma probabilidade de quanto o deal vai acontecer. Isso, eu tô falando aqui, um não matemático, um advogado, mas, cara, tu consegue realmente entender. Se tu sabe qual que é o máximo que eu busco e o mínimo que eu busco, e tu traz isso vetorizado dentro de um gráfico, tu consegue, a probabilidade desse deal acontecer é de tantos por cento. Então, é justamente isso, cara. É dentro do que eu busco, o mínimo e o máximo que eu busco. Se está entre o mínimo e o máximo que o outro busca, ele vai acontecer, né? Exato. E ainda existem alguns mecanismos, né, pra gente tentar chegar no meio do caminho, que era a questão do earnout que a gente estava comentando, né? Às vezes o preço aqui no dia zero, no closing da transação, ele não está sendo alinhado, e aí a gente consegue trazer alguns mecanismos, como por exemplo o earnout, pra gente tentar viabilizar a transação. Pô, vamos supor que é uma aquisição de 100%, a gente pode tentar pensar em uma put and call, compra controle agora, compra 51% e a gente deixa os 49% atrelado a uma put and call, a um valuation futuro. Então, mesmo quando a gente não está chegando no meio do caminho aqui no dia zero, a gente pode trazer uma expertise técnica e tentar emplacar alguns fatores para tentar viabilizar a transação. E acho que a gente falou um pouquinho dos erros durante o processo ali na negociação, mas tem um erro também que está atrelado ao earnout, tá? Que ele impacta também o futuro, o pós-deal. Então vamos pegar esse exemplo de que a gente fez um deal aqui, venda, e que uma parte do deal, uma porcentagem, está atrelada a um valor futuro que é o earnout. Então, essa questão, ela vem lá do começo. Então, como a gente estava comentando, né, no M&A tudo se conecta. Etapa por etapa, ela tem que ser muito bem feita porque vai tudo se conectando. Então, existe uma etapa no M&A que é onde a gente faz a avaliação por fluxo de caixa descontado. Que é o que acontece, né? A gente faz a projeção financeira da empresa e a gente traz essa projeção financeira da empresa, geralmente de 5 a 10 anos, a valor presente, através de uma taxa de desconto, e isso vai dar o valuation para o fluxo de caixa descontado, o valuation aí que todo mundo fala, né? Existe uma metodologia para a gente chegar, e a fluxo de caixa descontado é a mais utilizada mundo afora. Existem outras de múltiplo, de empresa de capital aberto, múltiplos de outras transações, mas a mais utilizada é o fluxo de caixa descontado. E aí, um dos erros que acontece é, muitas vezes a gente está conversando com o empreendedor e a gente precisa de um alinhamento ali para fazer essas projeções. Eu não só posso receber as informações e olhar o número frio. Eu preciso entender o business do empreendedor, eu preciso entender como a máquina de venda deles funciona, eu preciso entender como que funciona tudo, como que faz eles girar todas as maquininhas ali dentro da startup, para eu conseguir fazer uma projeção que simplifique a realidade no fim do dia. E aí, muitas vezes, o empreendedor que está muito emocionalmente envolvido no negócio, ele simplesmente coloca lá, pô, mas minha startup vai crescer 100, 200, 300% ao ano. E o papel do advisor é, calma, bora tentar ser um pouco mais conservador aqui. Mas vamos supor que esse empreendedor está sem advisor, tá? Vamos supor que ele está fazendo o processo ali sozinho. E ele consegue montar uma projeção ali, cara, super agressiva, sabe? E o empreendedor vira para ele e fala, tudo bem, você está dizendo que vai bater esse número, certo? Eu te pago X% do deal no dia zero, e o resto eu atrelo a essas métricas aí, vamos supor, de receita, que você está me dizendo que vai bater.
E aí, beleza, o deal acontece, todo mundo sai feliz. E o valuation no fim do dia até que deu certo para o empreendedor. Mas valuation não é só o valor em si final. O valuation é uma composição de diversos fatores. Perfeito. Como que eu vou ser pago? Esse dinheiro tá vindo no dia zero? Vai ter cash-in? Só vai ter cash-out? Vai ter troca de ação? Sim. Como que esse valuation ele é composto, né? Então, muitas vezes o empreendedor ele pode até chegar no número de valuation, mas vamos supor que 70% é em earnout. Perfeito. Para chegar nesse valuation, ele teve que fazer projeções muito agressivas. Perfeito. E vamos supor que, às vezes, o earnout, e isso é um erro, tá? Ele pode ser tudo ou nada. Eu já vi muito deal acontecer. Sim, Se não bater um centavo da receita na projeção, não você granula, né? não ganha nada. É. E uma coisa que o empreendedor fez lá atrás, que foi sendo negociada, está impactando agora. Porque ele viu que a realidade é diferente. Sim. Ele viu que ele não vai crescer 200% ao ano, 300% ao ano. E ele não bate em um centavo e vai acumulando. Porque se ele não bate em um ano, dificilmente ele vai bater conseguir do outro. recuperar no outro, né? E aí, ele pode até ter tido um valuation que era o número mágico para ele, mas como essas condições foram negociadas, ele perdeu 70% do valor ali no earnout, porque ele não tá batendo a projeção. Isso é Então, incrível. isso é bem importante. Porque a gente fala que a boca do jacaré ela começa a aumentar, né? Porque tu pega o projetado e o realizado, né? O próximo ano, se tu atingiu 50% do projetado esse ano, no próximo ano tem que atingir 100% mais a diferença que tu teve aqui. Então essa boca do jacaré ela vai aumentando cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil atingir, né? Então assim, esse é um ponto importante. Eu sempre oriento o pessoal, falo assim, cara, as projeções do teu earnout tem que ser aquilo que tu fala assim, eu consigo atingir isso de olho fechado, sabe? Tranquilo. Se o cara quer projeções muito arrojadas, o Zé da Catarina fala isso perfeito, eu uso o exemplo dele. São vasos comunicantes, uma negociação de operação de M&A, de Venture Capital. Tudo bem, cara, tu quer um earnout muito arrojado, eu vou aumentar minha parcela de fechamento. Isso. Isso, entendeu? Eu quero um earnout menos arrojado, tudo bem, eu diminuo minha parcela de fechamento, eu garanto que isso eu atinjo, e se tu quer ter essa garantia, eu me submeto a receber isso depois, de acordo com essas métricas. Mas, né, tem que ser métricas que, daí isso que eu falo, a função do vendedor, do founder que vai vender, é ele que tem que definir qual é o earnout. E não o earnout ser dropado para ele fala assim, sim. tu me atinge isso. Não, ele tem que falar, cara, isso daqui eu me sinto confortável, eu identifico que a empresa tem capacidade. Porque nessa simetria de informação entre o vendedor e o comprador, nesse momento é o vendedor que sabe qual é a capacidade da empresa. É o negócio dele. É o negócio dele, exatamente. Cara, baita exemplo. E tem um ponto legal que eu gostaria de complementar nisso também, muitas vezes tu faz essa composição de venda com participações da empresa e tu tem que ver período de liquidez desses papéis. Muitas vezes tu vai estar alocado com esses papéis, tu não pode fazer uma venda. Tem que entender um pouco do teu mercado de venda. Se a gente analisar agora, não vou falar nenhum nome, mas se a gente analisar o mercado de ações aí de muitas empresas que foram compradas por varejista, cara, tu vai ver o mercado de varejo aí, em geral, caiu 80% nos últimos 2 anos, entendeu? Então, é um impacto. Imagina, tu fez a tua venda, recebi uma pancada em ações, as ações estão super valorizadas, e daí quando passa o teu período de lock-up, que tu pode fazer a liquidez dos teus papéis, o teu papel perdeu metade do dinheiro. Entendeu? Então, tu também tem que ter um bom entendimento, não só do meu negócio que ser vendido, mas se eu vou receber papéis, eu sempre falo, cara, você tem que fazer a due diligence inversa. Exato. Né? O cara tá te analisando para te comprar, mas se tu tá recebendo em papéis, você vira investidor dele. Tu tá indiretamente comprando participação do cara também. Tu tá comprando, então tu tem que fazer. É um negócio interessante para ti, tu analisou financeiramente como que esse cara tá, as projeções desse cara, pede papel pro cara. Porque muitas vezes o vendedor ele fica meio milindrado de falar assim, mas eu vou fazer uma due diligence no cara, né? Tem que fazer, cara. Tem que pedir o papel do cara, meu. Isso é ainda mais importante em consolidação de mercado, né? Porque, assim, uma coisa é tu ser comprado por empresa listada, né? Pô, sou uma empresa listada, você é comprado. Beleza, o cara tem lá todas as informações disponíveis. Mas eu vejo que operações de M&A que tem a tendência de dar muito problema é em momentos de consolidação de mercado, que são 2 empresas do mesmo tamanho que querem fazer um merge ali naquele momento para consolidar o mercado. E daí vai fazer compensações de papéis, ou chega um fundo terceiro que vai dar um pouquinho de cash out para cada um, mas vai consolidar. Cara, nesse momento tu tem que ser muito atento, tu tem que entender as métricas muito claras, entender quais as projeções que tem ambas as empresas,
Porque, assim, é receita para poder dar errado se não tiver todo mundo muito bem alinhado, né? Vamos mais um erro do pós para finalizar a nossa conversa? Vamos lá, o pessoal quer comer churrasco. Né? Mas, cara, do pós... Vim para Porto Alegre não comer churrasco é um pecado, né? Do pós eu acho que eu vou trazer... vou fazer uma conexão que eu estava falando antes. O pós... é não identificar como que vai ser essa fase de integração entre os negócios, assim, né? Toda empresa que é adquirida tem um processo de integração muito trabalhoso. É mais trabalhoso que o processo de M&A em si, né? Então, falo, cara, tu acha que tu vai descansar a partir de agora e agora é que tu vai trabalhar bastante, né? E por quê? Tirando a ACE, vamos dizer assim, e quando eu falo ACE, eu estou falando assim, investidores, num processo de exit, o investidor, em regra geral, não que seja o papel de vocês, porque vocês já comentaram que não, mas em regra geral, o investidor faz a venda dele e tira vai embora, né? Mas o founder nunca é assim. É difícil tu fazer uma venda que o founder fala assim, agora valeu, tchau. Não, todos esses founders vão estar alocados aí por mais, pelo menos o período de earnout que ele tenha negociado, vai ter que continuar fazendo crescimento, só que ele tira o chapéu de... Né, vamos falar numa venda total, ele tira o papel de sócio e bota o papel de executivo. E daí, se ele é adquirido por uma organização maior, vamos dizer assim, um grande adquirindo uma empresa menor, o cara vai estar submetido a todas as regras e burocracias que essa companhia maior tem. Então, muitas vezes, ele acredita que ele tem a capacidade de entregar aquele tipo de crescimento, onde ele, como dono do negócio, tem capacidade e liberdade de executar isso. Mas ele, como executivo, que tem várias alçadas, várias escadas de tomada de decisão, ele não consegue tomar. Então, eu vejo assim, cara, um erro muito comum que eu vejo é o founder entender que ele vai ter a mesma liberdade, a mesma capacidade executiva que ele tinha enquanto ele era o dono do negócio. Quando tu muda de chapéu, quando tu vira executivo, cara, a brincadeira é muito diferente e muitas vezes o cara se desmotiva, né? Ele, muito frustrante. É frustrante. Porque ele não está acostumado, né? Ele tá acostumado a ser empreendedor e tem pouco espaço para empreendedor em corporações grandes quando você faz esse tipo de aquisição. E eu acho que um erro que está relacionado com isso, né? Que você perde essa autonomia, é você não conseguir fazer o mesmo para o time que estava operando junto com você. Isso a gente já viu várias vezes, e é um exemplo que eu sempre dou na aula da Dojo de M&A, que é a aquisição da Nextel pela AT&T. Lembram da Nextel, né? Que tinha o Push to Talk lá. Eles foram comprados pela Nextel, pela AT&T, né? na época, e os times começaram a emergir e migrar. O que aconteceu foi que teve um clash de cultura tão grande. O pessoal da Nextel era muito agressivo e queria fazer as coisas acontecerem e tal, e o pessoal da AT&T muito mais voltado em compliance, e não mexer no que tá dando certo e etc. E que, se eu não me engano, acho que 60% ou 70% do time da Nextel saiu depois de um ano. Então, no fim das contas, hoje a gente está olhando muito, né? A compra, acontece muito menos compra pelo ativo físico, muito menos a compra por causa de um segredo industrial, base de clientes e tal. Hoje, muito do que a gente vê é o que se compra, né, nessas empresas, principalmente startup? A máquina de processos e de pessoas que existe ali. Todo o resto você consegue copiar, vai lá. Mas aquela mecânica, aquela dinâmica que acontece ali é um negócio único que a gente ainda não conseguiu racionalizar 100%. Então, quando você tem um negócio desses, tanto para o comprador quanto para o vendedor, existe um risco muito grande, a gente já viu isso acontecer. O negócio é fechado, passou 6 meses, começa a sair algumas lideranças. Passou 1 ano, já saiu 70% das lideranças. No fim das contas, o vendedor perdeu todo mundo que ele gostava e que ele jurou, né, construir, proteger e trabalhar em conjunto, que é o time dele, que ele era dono e que agora não é mais, ele não tem mais esse poder. E o time que embarcou no negócio novo se frustrou completamente. E o comprador comprou uma caixa que agora está vazia. Não tem mais nada, comprou um pacote, né, vazio. Então, esse é um problema muito complicado, e quando a gente vê como as grandes corporações estão fazendo hoje essa estrutura de M&A, quem faz direito, está muito relacionado a manter a autonomia, manter os processos, muitas vezes manter até a marca e o CNPJ da empresa como um negócio plugado na holding, né? Porque você mantém a cultura, você mantém o processo, você mantém o molho secreto que faz o negócio ser um negócio comprável, e aí você dá autonomia para o empreendedor continuar tocando. Porque a ideia é essa, né? Quando você compra o cara, uma empresa, né,
pela capacidade dele de fazer diferente, e no dia seguinte você tira toda a autonomia dele de fazer diferente, Sim. obviamente que você está dando um tiro no pé. E isso acontece muito mais do que parece, porque principalmente na rotatividade das grandes empresas. Sim. Pode até ser uma ótima estratégia ter um diretor de M&A muito bom na empresa compradora, né, que está fazendo essa consolidação. Mas ano que vem ele está em outro lugar. E vem uma outra pessoa, e vem um CFO, e aí a regra muda, né? Isso é perfeito. Eu sempre falo pro pessoal assim, cara, tu tem que estar ciente que a boa relação que tu tem com o executivo agora, que tu imagina que não é com a empresa, não é com aquele cara. É com aquele cara. Então tu tem que cuidar isso, tu tem que estar preparado que se mudou o cara, muitas vezes muda a relação. Pode mudar para melhor, pode mudar para pior, entendeu? Então, isso... a gente já teve casos distintos aqui, e para o pessoal entender o quão é grave isso que o Pedro está falando, a gente já teve casos de uma integração super exitosa, né? Que deu muito certo, o pessoal, foi todo mundo muito feliz. E a gente já teve caso que a integração não foi tão exitosa, que inclusive o founder, nesse momento, de, cara, para mim tá insustentável continuar aqui, que ele abriu mão de parte do earnout dele. Olha só. Entendeu? Que ele fala assim, cara, eu prefiro pagar para me livrar, entendeu? Sabe? É complicado mesmo, cara. E eu acho que tem um ponto muito importante aqui também, que logicamente, né, vai de cada deal, vai de cada caso a caso, mas geralmente o que é o acompanhamento ali no pós-M&A, né? Uhum. É o business plan que você monta ali junto com o comprador. E um dos grandes erros de ambas as partes, do comprador e do empreendedor que vendeu, é não seguir esse plano. Porque sabe aquele joguinho de madeira que você vai tirando as peças até uma hora que ele cai totalmente? Uhum. É o business plan. Se você não segue ele certinho, as coisas vão desencadear em diversos fatores que vocês estavam comentando agora. Cambaleando. Vai cambaleando, não vai pegando as sinergias que deveriam estar sendo aproveitadas ao longo desse processo aí, que a gente chama de PMI, né? O Post-Merge Integration. Então, existem equipes internas de M&A que fazem exatamente isso. Balizar ali a integração desse vendedor para se conseguir capturar todas as sinergias possíveis, né? Então, o business plan, quando ele não é seguido com o que foi acordado, e é necessária muita resiliência, né? Porque o business plan, geralmente, pode ser montado de 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, isso tem que ter muito bem alinhado desde o dia zero, quando você faz ali e você começa a sua jornada dentro do comprador. Sim. Então, é resiliência porque é algo que vai durar muito tempo, sabe? Sim. 5 anos e você tem que estar seguindo a risca ali. E uma das coisas, de alguns erros que podem refletir no pós-deal, e o Lion, você pode falar bem melhor dessa parte jurídica, se o vendedor ele não segue muito bem o business plan e ele começa a desviar um pouco do caminho, tem alguns impactos que ele vai sofrer, mas o comprador também. Sim. O comprador ele tem que estar facilitando a jornada desse empreendedor e tem que estar seguindo o business plan. Perfeito. Senão vai impactar todo o processo que o empreendedor ele está querendo construir ali. Perfeito. Né? E tem um ponto também que dentro do business plan a gente tem as sinergias. Que um dos grandes motivos de se fazer M&A é você capturar as sinergias, é você ter um cross-sell, ter um upsell entre a base de cliente, você ter uma agregação de um portfólio de produto para você conseguir oferecer um serviço ali mais one-stop shop. E às vezes as sinergias, o empreendedor ele acha, e o potencial comprador também, que no dia zero a gente vai ter muita sinergia, vai acontecer tudo. E não é assim. Não é assim. A sinergia não é natural. Não é natural, exatamente. Natural. Existem as hard synergies e as soft synergies. As hards é a redução de custo ali na linha, né? Então, eu tô comprando esse cara, vou reduzir ali o back-office, o marketing, porque eu já tenho internamente. Sim. Então, tem algumas sinergias ali que dá para se fazer desde o primeiro mês, segundo mês. Mas o restante é algo natural, sabe? Sim. Então, um dos erros de ambos os lados é achar que isso vai acontecer desde o dia zero. Sim. E com pouco tempo, com pouco período de pós-deal, achar que foi um fracasso e não foi. É o tempo natural das coisas. As coisas tendem um tempo a acontecer. Olha o casamento de novo. Olha o casamento. Alinhamento de expectativa. Olha alinhamento de expectativa. Isso que eu ia falar. Um dos exemplos que eu uso pros clientes aqui, quando a gente vai fazer essa operação, é justamente falar, cara,
Isso aqui agora é início de jornada. Tu tem um esforço ativo, inclusive, para manter teu casamento, né? Não é um negócio, agora a gente casou, é isso aí, posso ficar tirado no sofá que o casamento vai ser feliz e perfeito. Não, cara, tem um esforço ativo para o relacionamento funcionar. E no momento de integração entre os times, entre as empresas, tem um esforço ativo que é muito maior do que o esforço que o executivo tinha para manter o negócio dele. Sim. Porque hoje, o cara, quando ele vende, eu brinco, né? Quando tu tá vendendo o teu negócio, teu motor tá totalmente azeitado, né? Tá ali rodando perfeitinho, que o cara fala assim, pô, eu quero comprar esse motor. Mas ele fala assim, eu quero comprar esse motor aqui de moto e eu quero botar agora num F18. E aí, agora é teu desafio conseguir encaixar esse motor de moto no F18, entendeu? Isso. Então tem toda uma dificuldade de alinhamento e sem dúvida nenhuma, para mim é o momento mais complexo, assim, de uma operação de M&A. A gente fala ali de fechamento, a gente fala de toda essa questão anterior, mas o aftermath da operação é que o cara começa o trabalho de integração real, assim. E sem dúvida nenhuma, tem as consequências jurídicas, é muito importante, esse aftermath está muito previsto documentalmente, né? Então, cara, essa questão, que nem o Pedro falou anteriormente, cara, eu vou fazer uma negociação, não vai ser burocrático, não vai ser extenso, não vai ser um documento robusto, cara, esquece disso, velho. Quando a gente fala em M&A, a gente não fala só do documento de SPA. A gente fala de SPA, a gente fala do contrato de trabalho desse executivo, a gente fala de plano de bonificação desse executivo, a gente fala eventualmente de plano de stock option desse executivo, a gente fala em lista de colaboradores que vão ser integrados, lista de colaboradores que vão ser dispensados. A gente tem, cara, uma série de questões que já estão previstos dentro de um business plan de integração, que é justamente isso, cara, isso daqui a gente aproveita, isso daqui a gente não aproveita, isso daqui a gente tem que implementar em tal data, isso daqui a gente tem que implementar em outra data, e daí a gente tem que ter uma vivência harmônica que a gente vai trazer. Cara, o que eu estou tomando... Eu sempre falo, né? Toda a operação de compra e venda de empresas, a gente leva em consideração essa boa-fé de ambas as partes, né? Mas é importante que a gente tenha... diretrizes para determinar o que é a continuidade de boa-fé, né? Então, tipo assim, a boa-fé nesse momento de integração é o comprador permitir que eu tenha tomadas de decisão e ambiente fértil para eu cumprir os meus objetivos de earnout. Ele não pode me impedir que eu faça isso. Ele não pode vir dropar um plano orçamentário para o ano posterior à minha venda que vai me impedir a atingir o meu earnout. Então, tudo isso a gente tem que estar num descritivo muito bem feito ao longo prazo, assim, né, cara? Mas, Cris, acho que a gente chegou a vários erros aí, né? Eu acho que o pessoal vai ter que ouvir até mais de uma vez para anotar tudo. Exatamente. Mas assim, pessoal, agora voltando pro lado de cá de co-host agora, né, Cris? A gente chegando aos nossos momentos finais aqui. Pô, Pedro, muito obrigado mais uma vez aqui de estar participando. Otávio, muito obrigado aqui de estar debutando aqui dentro do Startup Life. E, cara, vou deixar aí um momento de recadinho final para vocês. E acho que é interessante vocês, quem quiser, né? Pô, sou uma startup, sou um founder, acho que a minha empresa está num momento de venda. Como que faço para entrar em contato com a Ace, né? Tem algum canal específico? Deixa aberto aí para os recadinhos finais para vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Não, legal. A gente tem o nosso site, aceadvisors.com.br, então quem quiser pode entrar diretamente lá, tem todo o nosso track record, você pode preencher um formulário que entra diretamente em contato com a equipe. Pode entrar em contato comigo no LinkedIn, comigo ou com o Pedro também, a gente é bem ativo por lá. Então, assim, o principal caminho não é difícil entrar em contato com a gente, não, tá? A gente sempre tira ali 30 minutos, 1 hora para conversar com o empreendedor ao longo da nossa rotina e vai ser um prazer estar entendendo aí um pouco mais o contexto desse empreendedor, como que ele está vivendo, se ele está cometendo algum erro que a gente falou aqui agora. Mas assim, LinkedIn, entra lá no nosso site, dá uma olhada, é super tranquilo para estar entrando em contato com a gente. E com o Pedro também, né, Pedro? Acho que além do M&A, a gente investe muito em startups também early stage. Então vou deixar com o Pedro falar aqui também. Legal, para investimentos é startups.com.br, mas o que eu peço sempre e indico sempre, a gente está falando muito aqui sobre a relação de pessoas, né? Então, às vezes você não precisa olhar para a instituição Ace, mas vem conhecer as nossas pessoas. Entra lá no LinkedIn, me puxa, Pedro Carneiro, Otávio Pimentel, tem muita gente também lá do time, tem o André, tem a Luísa, tem a Isabela, tem um time inteiro ali para trabalhar junto com o empreendedor e que no fim das contas, a nossa marca são as nossas pessoas, né? Perfeito. Então, o logo vem depois do nome. Então, perfeito. Assim, quando quiser falar com a gente, trocar uma ideia, pegar uma indicação de... Às vezes, muitas vezes, vem conversar comigo e falar, e aí, o que você acha? Eu vou levantar dinheiro?
tá na hora de vender, tá na hora de não fazer nada, eu trago um outro sócio. E isso é uma das coisas que move a gente, assim. Eu acho que a gente conseguir transformar isso num negócio, para mim, é a maior conquista que a gente conseguiu na Ace, né? Porque é o que a gente gosta de fazer já, né? Com a cabeça de empreendedor e com o histórico, mas a gente consegue transformar isso em um negócio. Então, procura as pessoas que estão na Ace, você vai conseguir identificar elas bem fácil e, né, puxa a gente para um papo. Sem dúvida. Isso aí, cara. E fico trazendo aqui agora de fora, pô, o pessoal da Ace é incrível aí, né? São super receptivos aí, vale a pena mesmo conversar. A gente conversa aí com tantos gestoras, fundos, investidores aí, e acho que dessa galera aí a Ace tá entre os caras mais hospitaleiros, assim, legal, né? Sem dúvida nenhuma. É um dos nossos valores, hospitalidade. E para empreendedor também, né? Por isso que a gente sempre conversa com todo mundo, independente da razão que ele tá buscando a gente. É isso aí. Sem dúvida nenhuma, reflete. Então, Cris, chegamos a mais um final aqui de episódio do Startup Life com convidados da South Summit. É o nosso último da série ou a gente tem mais? Não, tem muito mais. Amanhã a gente vai continuar aqui no estúdio gravando. Exatamente. E para quem gostou desse papo aqui com o Pedro, com o Otávio e quiser, a gente tem vários episódios gravados com a Ace, tanto aqui no Startup Life, quanto no Growthaholics, quanto falando em startups. Então, cara, fica aí. Se vocês gostaram, com certeza vocês podem maratonar aí mais desse collab aqui entre Silva Lopes e Ace aí nas plataformas de podcast. E vamos chegando a mais um episódio, né? Nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? E pra galera que tá nos vendo e nos ouvindo, até a próxima. Tchau.